Oi gente, tá começando o último Vlogando de 2022. Eu confesso que essa é a terceira vez que eu tô começando a gravar esse vlog, porque a primeira eu desisti, a segunda eu tava com uma cara extremamente destruída e eu pensei assim, vou poupar as pessoas, e a terceira, provavelmente, vai ser a última. Mas enfim, hoje é dia 23 de dezembro, tamo aí ó, quase na véspera de Natal, e eu decidi começar a gravar esse vlog pra compartilhar com vocês alguns diazinhos aí de Natal, quase Ano Novo, das minhas leituras e também do que tá rolando por aqui. Esse vlog, ele vai ser uma coxa de retalhos, o que vai pegar alguns momentos muito legais que rolaram comigo neste dezembro, que foi show de Harry Styles e também a CCXP. Então vai virar uma grande lambança, mas eu espero que vocês se divirtam, que vocês gostem, porque gravar vlogs nesse ano foi algo muito positivo pra mim, principalmente com relação àquela questão de desenvolvimento pessoal e de parar com as inseguranças e perfeccionismo. Então gravar esse vlog tá sendo um grande passo pra mim, e eu decidi que eu vou fazer ele como o último vídeo do ano do canal. Então, antes de eu começar a contar pra vocês tudo que eu preciso contar, não esqueçam de deixar o joinha aqui embaixo, se inscrever no canal se ainda não são inscritos e comentar, porque isso ajuda bastante no engajamento e faz com que o YouTube entenda que vocês querem ver o meu rostinho por aqui. Ok. Eu sempre fico muito nostálgico no final do ano, sempre fico muito pensativo com relação a várias e várias coisas. E eu acho que esse ano foi muito decisivo pra mim em relação a como eu me vejo no mundo e o que eu quero deixar pras pessoas que me acompanham, que apoiam o meu trabalho. Esse vlog e todos os conteúdos que eu produzi durante o ano, eu acho que mostraram um pouco disso, né? Eu sinto que eu consegui me aproximar muito mais de vocês. Eu fico nessa sensação de às vezes soar um pouquinho repetitivo, mas eu sou muito grato por tudo que vocês têm feito por mim. É muito importante ter esse trabalho. Eu acho que vai muito além do dinheiro que isso se reverte ou da quantidade de números que isso se reverte. Pra mim é algo muito além. Nesse vlog eu vou fazer algumas leiturinhas com vocês, tá? Eu decidi aí tentar bater minha meta de 80 livros nesse ano. Não era uma meta que eu imaginava que eu ia fazer, porque a minha meta inicial era de 50 livros, se eu não me engano, e eu bati isso lá no meio do ano. E depois eu fui só seguindo o fluxo. Eu nem quis aumentar no Goodreads pra não colocar aquela pressão e tudo mais, mas cheguei agora em dezembro em 75 livros, ou seja, faltam 5. E eu li muita coisa boa nesse ano, inclusive já saiu o meu vídeo com os melhores do ano. E aí, esses livros que eu vou ler agora, eles não vão nem entrar nessa lista, porque enfim, o vídeo já saiu. Mas eu quero ler uns quadrinhos que ficaram pra trás, quero ler também o último livro dos Heróis do Olimpo. Um dos livros que eu acabei de terminar e que eu vou contar pra vocês e comentar um pouquinho sobre o que eu achei foi Rule of Wolves, que é a sequência de King of Scars, que foi um livro que eu li esse ano, que entrou aí pra minha lista de melhores do ano também. Caso você ainda não assistiu ao vídeo, por favor, assista. E hoje eu oficialmente terminei esse livro. Confesso pra vocês que fiquei com um saborzinho agridoce em relação à conclusão da duologia do Nikolai, que não é bem do Nikolai, mas de Zoya Nazialensky, de Nina, uma grande colcha de retalhos, assim como esse vlog, com muitos personagens, muitos pontos de vista. E King of Scars foi um livro que me deixou extremamente feliz. Eu fiquei impactado com as reviravoltas e eu não tava esperando muita coisa e rolou tudo aquilo. Pra quem já leu sabe do que eu tô falando. E aí Rule of Wolves eu fui ler com a expectativa um pouco baixa, não porque eu tinha visto resenhas negativas ou porque as pessoas estavam falando coisas medianas sobre o livro, mas mais porque, como era um dos últimos livros que eu queria ler nesse ano, eu não queria colocar uma pressão em cima do livro, sabe? A ponto de eu ficar completamente ensandecido se as minhas expectativas não fossem alcançadas. E aí o que acontece? Eu gostei demais de Rule of Wolves, porém tem algumas coisinhas que me deixaram levemente incomodado. A Liba Douglas é uma das minhas autoras favoritas, eu sou apaixonado pelas histórias dela, porém eu senti que algumas decisões que ela tomou em relação ao Rule of Wolves não me agradaram muito. O livro começa de um jeito muito gostoso, seguindo tudo que rolou lá no final de King of Scars, mas o meio ele é um pouquinho arrastado, porque esse aqui é um livro que tem muito mais política, eu acho, do que os outros livros da Liba Douglas. Ele pega em pontos de Ravka e de outras adjacências ali que acabam exigindo que a gente tenha uma percepção diferente sobre como funciona a política, como rola essa questão de guerra e não sei o que, e aqui a gente tem muito disso. Então se você é uma pessoa que não gosta desse tipo de coisa, talvez esse livro seja um pouquinho arrastado pra você. E a gente tem aí pontos de vista que eu acho que a Liba Douglas não precisava
ter colocado, entendeu? São personagens extremamente secundários e que depois de eu ter terminado o livro, eu ainda não entendi muito bem a existência deles. É claro que, tipo, tem um motivo pra eles estarem ali, porque algumas coisas precisam ser mostradas pra gente, algumas coisas precisam ser desenvolvidas a partir desses personagens, mas não a ponto, pelo menos pra mim, de existir a necessidade de eu ver o ponto de vista desses personagens. Porque eles são personagens chatos, eles não têm nada de bom. Você tá de palhaçada? E aí os pontos de vista que eu queria ver, eu ficava assim, tá, e daí? E novamente, Nikolai sendo um cachorrinho nessa duologia. O Nikolai é um dos meus personagens favoritos da Leigh Bardugo, só que eu acho que ela quis desenvolver outros personagens secundários na duologia dele, que acabou servindo só pra criar uma expectativa na gente, e eu acho que dá um final pra esses personagens. Um exemplo desses é a Nina, mas na duologia do Nikolai ela acaba talvez crescendo muito mais do que no lugar onde ela tava antes. Então ela é uma personagem que eu gostei muito, que me fez muito feliz ler o ponto de vista dela, ver como ela tava se sentindo. Zoya é outra personagem que sempre serviu, eu acho, de uma base um pouquinho sólida ali pra Alina, e depois essa personagem vai crescendo muito. E aí na duologia do Nikolai, por ela e o Nikolai terem essa proximidade, acaba tendo um desenvolvimento muito grande em relação a essa personagem. Só que teve um ponto pra mim em relação a Zoya que eu fiquei assim, isso é possível dentro do mundo e das regras que este mundo tem, que a própria Leigh Bardugo criou, ou ela simplesmente decidiu que ela ia ignorar todas essas regras e fazer isso acontecer? Eu fiquei pensativo sobre isso. Depois disso, a gente teve aí um outro personagem que me deixou pensativo também. Eu acho às vezes que a Leigh Bardugo tem um pouco de pena de fazer algumas crueldades. Ela tem ali a faca e o queijo na mão pra acabar com tudo. E ela não acaba. Talvez porque ela tenha outros planos? Talvez. Mas às vezes me soa um pouquinho como comodismo da parte dela executar esse tipo de plot, tá? Não estou dizendo que eu odiei, mas estou dizendo que talvez a gente poderia ter um risco maior por ser o último livro aí dessa duologia. O final de Rule of Wolves me agradou demais, eu achei interessante e deixou a porta aberta para uma continuação. Não da duologia do Nikolai, mas talvez eu acho que a Leigh Bardugo vai trazer alguma coisa mais pra Zoya, porque eu sinto que ela se diverte muito mais escrevendo a Zoya do que a Alina. Eu sinto que a Alina é fraca em relação à profundidade que a Zoya tem. E talvez a Zoya seja a protagonista que a Leigh Bardugo sempre quis escrever. E isso fica muito, muito, muito claro quando você lê a duologia do Nikolai. E eu gostaria demais de ver uma trilogia ou uma duologia somente do ponto de vista da Zoya. A Zoya, ela é uma personagem e uma protagonista muito misericordiosa, mas ao mesmo tempo que existe essa misericórdia na Zoya, ela também é muito impulsiva em algumas decisões, o que torna a presença dela dentro do universo Grisha muito interessante, porque ao mesmo tempo que ela é uma personagem super fodona e que tenta fazer o bem, ela também tem um lado onde ela cede muito e ela se arrisca muito. E isso faz com que as decisões muitas vezes não sejam as mais corretas ou as mais bonitas. Rule of Wolves é também muito fanservice, e a gente tem a participação de muitos personagens. E eu não preciso dizer nomes, porque eu não quero também fazer com que vocês digam, ele tá dando spoiler. Mas se vocês já acompanham a trilogia Grisha desde o comecinho, vocês devem estar pensando assim, como seria legal colocar esse personagem aqui? Dito isso, a minha conclusão em relação ao Rule of Wolves, ela é muito sincera. Ele não me ganhou tanto quanto King of Scars, mas ele me apresentou coisas e sentimentos que eu amo nos livros da Leigh Bardugo. Então assim, eu acho que deve ficar aí com umas 4.5 estrelas. Não vira favorito, mas é aquilo. Parece que eu só falei mal de Rule of Wolves, mas eu gostei e muito, tá? E o Flash tá concordando. Bom, dito tudo isso, este meu breve vídeo aí sobre Rule of Wolves, o que faremos a partir de agora? Como hoje é sexta, eu devo assistir algum filminho de Natal, preparar meu almoço, tem terapia, quero ver se mais tarde eu começo a ler um quadrinho também, e vai ser isso esses próximos dias. Eu vou passar meu Natal sozinho, então eu tô levemente sensível com relação a isso, mas a gente vai conversando.
voltando para fazer as minhas atualizações. Hoje é dia 24, véspera de Natal. Como eu estou me sentindo hoje? Eu acho que eu tô meio apático ainda pra muita coisa, mas consegui sair pra correr, passei no mercado que eu tinha coisas pra comprar ainda, e agora tô aqui assistindo TV, terminei mais um episódio de Emily in Paris, inclusive falta um só pra concluir a terceira temporada e tô meio assim com essa terceira temporada. Não sei se tô gostando ou se eu tô simplesmente achando nada demais. Não que a série seja a 10ª maravilha do mundo, mas é que essa temporada tá pegando nos pontos que são meio estranhos, assim, então, tipo, tô meio pensativo, eu e Flashinho, que tá aqui do canto. Mas queria comentar com vocês uma leitura que eu fiz ontem, dia 23. Porque, além de terminar Rule of Wolves, que eu já comentei com vocês, eu comecei o Almanac de Heartstopper, um livrinho, um quadrinho que reúne várias informações e várias curiosidades sobre Heartstopper, como a Alice Oseman começou a escrever essa história, quais foram os primeiros traços que ela deu pra esses personagens, como ela se sentia na época das primeiras publicações e todo esse processo. E tem muita arte bonitinha, tá? Durante o livro todo. Ela fala sobre as estações que ela mais gosta de desenhar, fala sobre os primeiros lotes desses personagens. Também, tipo, tem um teste pra saber se você é mais Charlie ou se você é mais Nick. Eu achei ok. Nada de inovador, como os quadrinhos normais de Heartstopper. Mas a gente tem alguns mini contos aqui, como da Tali e da Darcy. Tem dos professores também, do Farouk e do AJ, então é muito fofinho, eu adorei, tá? Não sei nem como avaliar esse quadrinho pra vocês, porque é tipo assim, coisa pra fã, entendeu? Quem é fã vai gostar, vai conseguir entender o propósito das coisas ali, e é uma leiturinha gostosa pra você passar o tempo, super rapidinha. Eu achei muito bonitinho, inclusive a minha ilustração favorita é essa aqui, peraí, que é onde a Alice faz meio que aquela coisa de colocar os personagens dela em outros universos e mostrar pra gente como seria, e é isso. So happy to have you here. So happy to be here. That's amazing. Alguém chorou com o vídeo? Não sou eu que tô chorando, são vocês que estão chorando. I like it. It's good. That's funny. Welcome to Brazil! This is your first time here, right? Yeah, it is. That's fun. Vai, sai embora. Fotógrafo! Volta, que esse momento é muito importante. Esse momento é muito importante. Uhul! Vai, galera! Falta que faz um cortezinho de cabelo, viu? Vou falar pra vocês. Estou em estado deplorável nesse final de ano. Talvez seja por isso que eu esteja tão recluso. Mas enfim, não é sobre o meu cabelo que viemos falar aqui hoje. Porque depois do Natal, me fechei num casulozinho assim, que eu só lembrei hoje que eu tinha que ficar atualizando o vlog. Porque eu fui fazendo as minhas leituras, fui assistindo as minhas coisas. E aí eu disse assim, eu tô gravando um vlog, né? Então eu preciso necessariamente atualizar as pessoas do que eu tô fazendo. Então hoje vim aqui atualizar vocês das minhas leituras. Eu fiz uma mudança bem drástica na minha TBR. Com essa mudança, eu meio que acabei pegando outro quadrinho, tá? Que eu falei pra vocês que eu ia ler, que era O Príncipe e a Costureira, que foi publicado aqui no Brasil pela Darkside. Nessa história, a gente vai conhecer o Príncipe Sebastian. Ele tá passando aí por um momento onde a família dele tá querendo que ele se case, então ele tem aquelas apresentações e conversas. E aí, ele tá muito ocupado com essa vida, ao mesmo tempo em que à noite ele vive uma parte secreta dessa vida dele, que é sair pelas ruas de Paris usando o vestido e aí atendendo pelo nome de Lady Crystália. Ao mesmo tempo em que isso está acontecendo, a gente é apresentado a Frances, que é uma costureira que chega então aí no castelo onde o príncipe Sebastian mora com os pais, servir aí como costureira pessoal dele. E aí a gente já começa a história com ele contando pra ela sobre essa vida secreta e a história vai transcorrer a partir disso. É um quadrinho muito simples, tá? Ele não tem muitas divergências ou não tem muitas, como eu vou explicar, muitos twists assim, mas ela é
uma história muito fofa, que tem uma mensagem muito bonita. O traço da autora eu demorei pra me apegar um pouquinho, mas no fim eu acabei gostando muito. Talvez fique aí com umas 4 estrelas, não virou um quadrinho favorito, não ganhou 5, porque eu acho que faltou algumas coisas. Eu senti que em alguns momentos as coisas aconteciam rápido demais, umas quebras que não me agradaram muito, então eu fiquei com essa sensação de que eu estava perdendo algumas infos e eu tinha que voltar às vezes pra ver se aquela informação que eu tava ganhando em um capítulo eu não tinha perdido no anterior. Então isso me deixou um pouco preocupado enquanto eu lia, e é um quadrinho, não é pra ser preocupado, sabe? É pra ser uma coisa leve, uma coisa rápida. Mas enfim, essa é a minha review breve sobre O Príncipe e a Costureira. Vocês estão notando que eu tô meio... Eu tô me sentindo meio assim nesse final de ano. Eu acho que eu tô irritado com alguma coisa, eu não sei exatamente o que é. E isso já nos leva a outra leitura que eu estou fazendo no momento, O Sangue do Olimpo, que é o último livro aí dos Heróis do Olimpo, de Rick Riordan. E tô muito apático com relação a esse livro. Depois do que aconteceu na Casa de Hades, eu esperei que a gente tivesse alguns pontos de vista que foram cruciais para que aquela história acontecesse, para todas as soluções ou problemas que a gente teve na Casa de Hades. Só que a gente chega aqui no Heróis do Olimpo e a gente tem pontos de vista que nunca foram dados pra gente antes. E eu acho interessante essa personagem ter ganhado um ponto de vista que eu, enfim, muita gente já leu, eu vou falar aqui, que é a Rhaena. E eu acho ela uma personagem bem complexa, bem legal. Fiquei até com um pouquinho de dó que o Rick não trabalhou tanto ela nessa série, assim, com um ponto de vista, e resolveu dar um ponto de vista pra ela agora nesse último livro. E outros personagens que eu acho que a gente necessariamente precisava ver nesse livro, a gente não tem um ponto de vista. Então, não sei se eu tô gostando ou se eu tô só aturando pra ver aonde vai dar. Levando em consideração que eu termino O Sangue do Olimpo hoje, eu devo pegar mais um contozinho pra ler no final do dia, eu devo chegar perto dos 80 livros. Eu decidi mexer na minha TBR mais por isso, nessa última semana, pra eu tentar ler umas coisinhas mais leves, um pouco mais curtas, porque teve muito calhamaço. E aí, como já passou o Natal, eu disse assim, eu não vou ficar falando de filme de Natal de novo, não. Eu tô assistindo uma série nova com o Charlie Cox, que é aquele ator de Demolidor, não sei se vocês conhecem, mas é uma dica muito boa pra vocês assistirem agora, nesse final de ano. Porque assim, gente, eu estou numa base meio cinéfila da minha vida, e eu tô vendo muitas coisas que envolvam suspense, investigação, e eu acho que a minha nova skin de leitor pra 2023 seja uma skin de leitor de thriller, de mistério, de investigação, porque essa série com o Charlie Cox, ela é exatamente isso, é uma série de investigação. É muita pancadaria, é muita treta, é muita traição, e inclusive o nome da série se chama Traição, é uma minissérie na verdade, tem 5 episódios na Netflix, e os episódios têm aí no máximo 45 minutos, ou seja, perfeito. E aí, nessa série, a gente conhece, então, o Adam, que é o personagem do Charlie Cox. Ele é meio que adjunto ali numa rede de investigação, de pessoa que controla o governo ali, londrino, etc e tal. Aí um desses caras, que seria meio que o chefão ali, ele é envenenado e o Adam, personagem de Charlie Cox, é colocado ali então como o chefe, ele precisa assumir essa posição. Só que ao mesmo tempo tem alguns conflitos ali com russos acontecendo no meio disso tudo, ele tá sofrendo uma traição e a família dele é colocada muito em jogo também. Enfim, assistam. Eu sou péssimo pra fazer sinopse falada porque eu geralmente não sei o que seria spoiler pras pessoas e o que não seria. Mas assistam o trailer dessa série que vocês vão gostar, tem atores muito bons. Ainda quero ver se assisto Matilda. Eu quero assistir outros filmes também, porque eu tô com essa coisa de cinéfilo, mas acho que eu tô assim, muito cinéfilo, porque eu tô me obrigando a descansar nesse final de ano. Tô com as coisas do trabalho meio tranquilas, então necessariamente não tem livro pra escrever, não tem nada pra entregar, freela também tá paradinho, e aí eu fico literalmente de férias forçadas. E eu sou muito difícil de parar pra fazer as coisas, eu não gosto de ficar parado, porque eu sinto que eu estou falhando com o mundo. Então, a minha terapeuta só disse assim, Léo, pare e descanse. E aí é o que eu tô fazendo agora. Eu tô tentando descansar, me obrigar a ficar paradinho, e aí por isso eu tô tentando me entreter com séries e filmes. Se vocês me seguem no Letterboxd, vocês vão ver aí que em 2 dias eu assisti 6 filmes. Mas é isso, gente, essas são as minhas atualizações então, Almanac lido, HQ ali do Príncipe e a Costureira lido, finalizando agora O Sangue do Olimpo, e depois vou pegar, eu acho, mais 2 contos, e aí eu conto pra vocês quais contos serão.
Oi, terminei O Sangue do Olimpo. E assim, meus amigos, não foi tão ruim quanto as pessoas estavam me alertando. Inclusive, eu achei o último capítulo, levando em consideração os últimos capítulos dos últimos livros de Rick Riordan que eu li, esse pra mim foi o mais interessante e mais gostoso e mais fofo e feliz de se ler. Eu acho que eu fiquei meio dividido com o final do livro. A minha nota deve ficar ali por 3,5. Acho que vai ser isso. Talvez seja a minha nota mais baixa dentro de Os Heróis do Olimpo, que foi uma série que eu li nesse ano. Infelizmente, e eu fico meio triste de falar isso pra vocês, mas pela forma como eu comecei gostando dessa série, eu esperava que os seguintes eles fossem crescendo e me surpreendendo mais. Só que eu fui me incomodando com algumas coisas no meio do caminho, com alguns momentos de escrita ali do Rick que não estavam legais, principalmente na Casa de Hades. A Marca de Atena foi um livro que me prometeram muito e eu acabei chegando no final com a sensação de, é isso. E aí agora, eu não termino, eu acho, a série dos Heróis do Olimpo com uma sensação negativa, tá? Porque, como eu falei, eu gostei desse livro, mas assim, foi só isso. Eu acho que ele é um livro que ele tem muito potencial, mas ele se perde em alguns pontos de vista e ele deixa as pessoas, pelo menos pra mim, as pessoas mais importantes de lado. Então, os pontos de vista que eu queria ver, as pessoas que eu achei que teriam um pouco mais de consequência em Heróis do Olimpo, acabou que não tiveram, e aí teve uma recicladinha ali de plot twists de outros livros, e assim, eu já me acostumei com esse tipo de coisa, mas eu sinto que eu gostei bastante dessa série num todo. Foi uma série com muito mais altos e baixos que Percy Jackson e os Olimpianos. Eu fecho essa minha saga com o Rick nesse ano de 2022 com a sensação de, é isso, queria ter algumas surpresinhas, queria ter me envolvido um pouco mais, queria, não rolou, ficou ali mesmo em Filho de Netuno, as minhas 5 estrelas, eu acho. Depois foi só, baixando um pouquinho as minhas expectativas, me dando mais do mesmo, girando no mesmo lugar, as mesmas coisas, que eu adivinhava todos os plots. Mas enfim, eu acho que, levando em consideração os personagens que eu mais gostei nessa série, que foi o Frank, que foi o Léo e também a Piper, quebrando totalmente ali, né? A Piper, eu acho que o final do Frank ali foi muito bom e o final do Léo também foi muito legal. O Léo foi um personagem que cresceu bastante pra mim durante toda a série, seja pelo nome dele, que é idêntico ao meu, ou pela forma como ele lida com as coisas. Eu acho que ele é um personagem muito bem humorado e não é uma coisa forçada, porque, você vê a todo momento que esse é o Léo. Então eu fiquei muito feliz com esse final dele. Outra coisa que eu fiquei, apaixonado foi Nico e o Will. Eu sinto que a construção desses dois personagens nesse último livro foi muito bem feita, tá? Eu tô curioso pra ver, e talvez eu leia nos próximos anos, não vou prometer nada, um pouco mais da história do Nico. E agora vindo aí essa série nova dele com o Will, talvez eu leia
Não sei. Porém, no resumo, foi bom, tá? Finalizei a minha última série também de 2022. Não devo pegar mais nenhum livro assim grande. E, pra gente finalizar aqui, eu queria dizer pra vocês que escolhi 2 contos pra ler agora, pra fechar o meu ano, 2 contos nacionais. E o primeiro deles é Ausente, do meu amigo pessoal, do mini querido Eduardo Santiago. Estarei lendo porque eu apoio muitos meus amigos em todas as áreas das vidas deles. Só que muitas vezes eu esqueço de consumir o que eles produzem. Tipo, o meu apoio tá lá, eu vou lá, compro, eu invisto, divulgo o que puder. Mas às vezes eu esqueço de consumir. Então, irei fazer isso com o conto de meu amigo Ausente. Não sei muito sobre a história, mas enfim, conto pra vocês em breve. E o outro conto que eu vou ler é Um Pássaro Feito de Céu, do Gui, tá? Do Gui Alves, que também é meu amigo. E eu acho que encerrar o meu ano com esses 2 contos vai ser tudo de bom. Não sei se eu vou conseguir ler os 2 hoje, mas se rolar, eu conto pra vocês. Se não, na nossa última atualização, antes de encerrar o vlog e desejar todas as coisas boas pra vocês, eu conto aí no resuminho o que eu achei dos 2. Mas é isso, eu tô mais leve agora que eu terminei o Sangue do Olimpo e não preciso mais carregar este peso que eu estava sentindo por ainda não ter concluído essa série. Eu tava com medo de não terminar ela em 2022. Mas veio aí. Então é isso, gente. Vou aqui ler os meus continhos, depois assistir uma série e amanhã a gente conversa mais. Oficialmente de volta hoje, dia 29 de dezembro. Finalizei e cheguei à brilhante marca de 80 histórias lidas em 2022. Como eu falei pra vocês, ontem eu ia pegar 2 contos pra finalizar o meu ano, porque foi um ano que eu li muito poucos contos e histórias mais curtas assim, e acabei pegando então Um Pássaro Feito de Céu e também Ausente, de meu amigo Eduardo Santiago. Em uma breve review sobre esses contos pra vocês, que eu acho assim que são histórias que não dá pra você falar muito, porque senão você estraga um pouco da surpresa que elas vão ter, mas a história do Gui e a história do Edu, elas têm coisas muito incomuns, porque são histórias que falam sobre batidas e sobre como você lida com os seus próprios sentimentos em relação aos sentimentos dos outros, como você trabalha dentro de você o medo de perder alguém que você ama ou alguém que você já perdeu, o quanto de saudade você sente dessa pessoa. Enquanto o conto do Gui, ele trabalha uma relação muito mais do protagonista com a família dele, o conto do Edu trabalha muito mais a relação do protagonista com ele mesmo. Então, assim, são 2 histórias que eu acho que são muito boas pra você ler agora no final do ano. São super rapidinhas e muito curtinhas. Eu acho que o conto do Gui ele é um pouquinho maior. O conto do Gui tava dando, acho, uns 39 minutos no Kindle e o do Edu deu, tipo assim, 20. Dá pra ler pra completar a sua meta de leitura aí e eu indico ambas as histórias. As narrativas, tanto do Edu quanto do Gui, são muito boas e são muito gostosas e imersivas. Eles têm um jeito muito único de escrever e é muito importante de falar pra vocês que são 2 contos nacionais. Leiam mais autores nacionais e apoiem, porque a gente tem muitas pessoas incríveis no nosso país que escrevem fantasia, que escrevem contemporâneo, ficção, suspense policial, romance, enfim, é só uma dica pra vocês, porque é sempre algo que eu também puxo a minha orelha de ler mais autores nacionais, até porque eu escrevo, então também tenho que apoiar muito mais os autores do que eu já faço. E assim, ambas as histórias pra mim foram ótimas, perfeitinhas e me trouxeram aquele sentimento bom no coração. E eu fiquei muito surpreso de como essas 2 histórias falaram comigo. Eu tive um momentinho ali na história do Gui que deu vontade de chorar, e na história do Edu consegui me ver muito como o Henrique
em vários momentos, porque é uma história que fala sobre relacionamento também, porque o protagonista tá ali passando por uma espécie de término de relação, então ele tá naquela fase de luto, que a gente diz mesmo, de superar o relacionamento e tentar se reencontrar em meio a tantas lembranças. E eu acho que esse final de ano fala muito sobre isso, né? Tipo, quando a gente chega e reflete sobre como o nosso ano foi, o que a gente fez, o que a gente não fez, o quanto a gente ganhou e o quanto a gente perdeu. E pra mim, 2022 foi um ano muito nesse sentido, assim. Eu sinto que eu amadureci muito como pessoa, eu sinto que eu cresci muito, mas eu também tive momentos em que eu não queria crescer, em que eu não queria perder, eu só queria ficar embaixo da asa da minha mãe ali e tentar resolver as coisas da forma mais simples possível. Então fica aí a dica desses 2 contos pra vocês lerem. Ambos estão disponíveis no Kindle Unlimited, tá? Comprem ou leiam, se vocês são assinantes do Kindle, e depois me contem o que vocês acharam, porque assim, tenho certeza que são histórias que vão mexer com o coraçãozinho de vocês e são as minhas últimas leituras do ano, então não poderiam ser mais especiais, não poderiam me deixar mais feliz e reflexivo como eu tava precisando com essas histórias. E é isso, eu tô contentinho que eu consegui gravar esse último vídeo pra vocês, que eu consegui fazer essa coisa de bater essa meta de leitura que surgiu aí quando eu comecei a gravar esse vlog, porque na verdade eu ia deixar por isso mesmo, ia fechar ali nos meus 75 e foi isso, mas aí decidi ler HQ, terminar Sangue do Olimpo, contos, Rule of Wolves, enfim, acabou virando uma grande coisa e eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Vou editar agora e não sei como é que vai ficar esse conteúdo, mas espero que, se ele chegar até você, você tenha se divertido, você tenha gostado. E muito obrigado de novo por todo o apoio que vocês me deram em 2022. Eu acho que eu não estaria aqui hoje se não fosse pelo carinho e pelo apoio de vocês. Tenho certeza que a gente vai continuar em 2023 colecionando muitos momentos bons, muitos momentos divertidos. E é isso, gente. Eu fico extremamente emotivo nessa época do ano, então é melhor eu encerrar o vlog de uma vez. Mas vocês viram aí as minhas memórias da CCXP, do show do Harry Styles, que foi um grande momento pra mim em 2022, ainda mais que eu tô esperando esse show desde 2019, que foi quando eu comprei os ingressos. Tava esperando, né, porque o show já aconteceu. Eu desejo pra vocês aí um excelente Réveillon, uma ótima virada de ano e que 2023 traga coisas incríveis para a vida de cada um, inclusive a minha presença muitas e muitas vezes aí no celular ou no computador ou na TV de vocês, porque é uma das minhas metas pro próximo ano, continuar produzindo conteúdo, continuar falando sobre livros na internet e tentando mostrar um pouquinho mais de mim pra vocês. Então não esqueçam de deixar o joinha aqui embaixo se curtiram o vídeo, se inscrever no canal se ainda não são inscritos e também compartilhar esse e outros vídeos, porque isso ajuda bastante no crescimento do canal. Um beijo e até a próxima. Tchau!